Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Encapuzado mata mulher a bala na nação de Olinda. 2 homens assassinados a tiros na João de Deus de Prazeres. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 21 de novembro de 2022. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 48 horas em Pernambuco, final de semana, foram registrados 14 assassinatos. 8 crimes ocorreram no interior e 6 no Grande Recife. E este ano já foram registrados em Pernambuco 2.856 assassinatos, sendo 1.606 no interior e 1.250 no Grande Recife. Bebê encontrada após ser jogada em rio em São Lourenço da Mata é liberada do hospital. A notícia é com a repórter Cíntia Ferreira. A bebê, que carinhosamente passou a ser chamada de Vitória pela equipe médica, teve uma passagem rápida pelo hospital. Ficou internada por apenas 48 horas. Teve alta e já seguiu direto para um abrigo da prefeitura. A conselheira tutelar, G. Cardoso, acompanhou todo o processo. Segundo ela, a partir de agora, a bebê fica sob a responsabilidade da justiça, que vai definir até mesmo se o nome escolhido pela equipe médica vai ser de fato o que vai ser registrado oficialmente. O registro é dado por um despacho judicial para ser retirado o registro da criança. Já não cabe mais ao conselho, é feito lá e a casa de acolhimento se incumbe desse parecer. A menina tinha apenas 1 hora de vida quando foi arremessada em um rio, no bairro de Tiúma. A bebê estava dentro de uma mochila que, segundo testemunhas, foi arremessada por um homem numa moto. Agricultores que estavam pescando às margens do rio viram a cena e retiraram a mochila da água. Eles se surpreenderam ao verem uma bebê. A menina deu entrada na unidade de saúde em boas condições, com um pouco mais de 2,5 kg e com um cordão umbilical cortado de maneira não profissional. Até o momento, nenhum parente da criança procurou o conselho tutelar. Ela fica à mercê do judiciário agora. Se vai para a fila de adoção, se aparecer alguém ou família, vai ser agora levado ao judiciário para ser resolvido lá. Cíntia Ferreira para o Bandeira 2. Um ônibus de turismo que viajava de Natal no Rio Grande do Norte com destino a Garanhuns, no agreste do estado, foi assaltado por uma quadrilha que saiu do Matagal, no distrito de Miracica, na zona rural de Garanhuns. Um cidadão que passava no carro, o senhor José Ilco Vanderlei de Arruda, 53 anos, ele estava no carro dele, um Gol, e ao se aproximar, foi baleado pelos criminosos, levado para o hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. E o carro dele, logo em seguida, foi encontrado incendiado. Quitéria Vicente da Silva, uma mulher com 51 anos de idade, foi assassinada a pedradas na própria residência na travessa da rua Francisco Lino, no centro e calçado. O suspeito do crime, o ex-companheiro dela, Edivaldo Soares de Couto, 47 anos, que logo em seguida foi preso pela Polícia Militar com a ajuda da Guarda Municipal. Ele batia muito nela para pegar dinheiro e ela sempre expulsava ele de casa. Esse crime, inclusive, aconteceu depois que os dois saíram de uma festa bem pertinho da residência. O corpo de Quitéria Vicente da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Corpo de homem encontrado em margens de rio no bairro do Derby. A notícia com a repórter Cíntia Ferreira. O corpo foi encontrado às margens do rio Capibaribe, próximo à Fundação Joaquim Nabuco, no Derby. O local fica a poucos metros do lugar onde o pedreiro Lucas Elifas Costa Santana, de 19 anos, foi visto pela última vez. Quem encontrou o corpo foi uma equipe dos bombeiros, que fazia buscas de barco ao longo do leito do rio. A irmã de Lucas, Ingrid Micaela, esteve no local. Não viu o corpo, mas o reconheceu através de fotos. Você achar que pode ser o corpo do Lucas? Por conta do relógio e a tatuagem do pato que ele tem na perna. Eu não imaginava encontrar Lucas daquele jeito.
Eu tô todo deformado. Mantinha a esperança até o fim, né, Ingrid? Eu acreditava que ele estava vivo. Lucas estava desaparecido desde o domingo após uma abordagem policial. Segundo a polícia militar, ele e um amigo de 18 anos estariam assaltando uma pessoa no bairro do Derby quando uma guarnição passou. Para fugir da polícia, os dois teriam pulado no rio. O amigo dele, de 18 anos, deu outra versão à polícia. Disse que o amigo tinha sido baleado pelos policiais e que não tinha pulado no rio. Para a delegada Euricélia Nogueira, um depoimento cheio de contradições, já que o corpo da vítima foi encontrado sem lesões de tiros aparentes e com indícios de afogamento. Visualmente, aparentemente, o perito verificou que não havia marcas de disparo de arma de fogo, principalmente onde foi informado pelo amigo, né, que seria um disparo de arma de fogo nas costas. Mas o corpo foi encaminhado ao IML, será feita uma perícia minuciosa, que é a perícia tanatoscópica, que vai indicar a causa da morte. Ainda segundo a delegada, uma vítima da dupla procurou a polícia para contar o que aconteceu na última sexta-feira. O adolescente de 17 anos ainda chegou a ser agredido após a tentativa de assalto. Foi ele, segundo a polícia, quem fez o vídeo de Lucas dentro do rio. Ele disse que estava na praça, né, quando foi abordado por Lucas e o colega, né, e eles estariam com um simulacro. E depois fugiram, foi quando ele acionou a RPMON. E ele seguiu junto com a RPMON até aquele local. Ele também nos entregou uma filmagem que ele fez, que é o momento exato em que Lucas está dentro do rio, né? Que você vê com dificuldades ali. Os policiais vão ser chamados para prestar depoimento e o jovem de 18 anos pode responder pelo depoimento controverso dado à polícia. Ele foi inquirido inicialmente, né? E fez acusações gravíssimas contra os policiais da RPMON. Durante a nossa investigação, nós fizemos também várias ouvidas de outras testemunhas que contraditavam o primeiro depoimento do amigo. Esse rapaz de 18 anos, ele pode se responder por falsa comunicação de crime ou então por atrapalhar a investigação? Caluniosa. Denunciação caluniosa. Cíntia Ferreira para o Bandeira 2. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. O jovem Lucas Gabriel Santos de Paula, residente na rua Padre Cícero do bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Paranabirim, quadra 24, bloco 10, lá em Barra de Jangada, bem pertinho do Espetinho da Índia. Foram dois homens numa motocicleta que tiveram inclusive apoio de homens em um carro branco, veículo não identificado. A motivação do crime é desconhecida e o corpo de Lucas Gabriel Santos de Paula foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O motorista Hinaldo Moura da Silva, de 49 anos, residente na rua Joaquim Tenório, em Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes, foi assassinado com cerca de 8 disparos de arma de fogo na rua Eletricista José Alves Ribeiro, lá em Cavaleiro. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Sandro Silveira da Silva, um homem com 43 anos de idade, profissão não informada, residente na rua Vital Brasil, no bairro de Peixinhos, em Olinda, foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele. Crime praticado por dois homens que estavam numa motocicleta. A motivação do crime é desconhecida e o corpo de Sandro Silveira da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O carroceiro Adriano Antônio Cabral foi assassinado com disparos de arma de fogo. Ele foi
Aliás, ele foi agredido com golpes de garfo há cerca de 15 dias por um elemento desconhecido. Ele foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Vassoural, em Caruaru, depois removido para o Hospital Regional do Agreste, naquela cidade, onde faleceu. O corpo do carroceiro Adriano Antônio Cabral foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um adolescente identificado como Elvis foi assassinado a bala quando fazia segurança no Parque de Vaquejada Afonso Bernardes, no sítio Caldeira, que fica na zona rural de Araripina. Crime praticado por elementos desconhecidos. O menor ainda chegou a ser levado para o hospital em Uricuri e, de acordo com informações, ele já havia sido preso por crime de homicídio. Encapuzado mata a mulher a bala na nação de Olinda. 2 homens assassinados a tiros na João de Deus de Prazeres. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, Vice Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Fernando e Clécia estão na Clínica Unir, na Avenida Brasil, em Abreu Lima. Gago é motorista aqui do Sistema Jornal do Comércio, ele e a esposa Patrícia estão também ligados com a gente na Jornal. André Dias de Ouro Preto e os motoristas, amigos dele, todos ligados com a gente aqui na Jornal. Fernanda Delange e o pai Santiago, na empresa Santiago Diesel, no Ibura de Baixo. Walter, taxista, lá em Camaragibe. O comissário Dodó e a esposa Dona Preta, no Maranguapium. Joel da Caçamba e a esposa Cessa, na rua São José da Coroa Grande, em Palmareiro Paulista. O mestre é o capoeira mestre açougueiro de Afogados, está ligado com a gente, e também todos os capoeiristas que fizeram homenagem ontem ao mestre Boi de Cavaleiro e ao mestre Casco de Água Fria. Houve até uma marcha de capoeira lá com toda a rapaziada. Também ligado com a gente na Jornal, o comissário Nelson, na rua São José da Coroa Grande, bem pertinho de Quebra Rádio, lá em Pau Amarelo. O sargento PM A Silva é do BPTran. O comissário Roberto Jorge está no Jardim São Paulo com a família. Na Orla do Janga estão Jim Kelly do Brinquedo Inflável e Vicente do Bar do Caranguejo, nosso bar. Tony e Cris da Tapioca, na estação do metrô em Porta Larga. Nininho e a esposa Fernanda da Jordão Refrigeração, na Avenida Maria Irene. Na Orla de Dois Irmãos, lá no Horto de Dois Irmãos, estão lá os PM sargentos Rocha e Pereirão. O doutor Paulo de Tasso e toda a nova diretoria, inclusive o segurança Ziel, todos da SEASA. Seu João Jorge Jadson, dos Produtos Igual, em Igaraçu. E Zé do Sal e o amigo Piá da Rede de Supermercados estão em Águas Compridas, Olinda, sintonizados com a gente aqui na Jornal. Olha, minha gente, faleceu ontem Valquíria Silva de Menezes Costa. Ela faleceu ontem, tinha 52 anos de idade, era esposa do PM Sargento Jorge Luiz Guimarães Costa, o conhecido Jorge Grampão. Nossos sentimentos aos familiares. José Fernando Lourenço da Silva, de 21 anos de idade, residente no sítio Trapia, zona rural de Iati, foi assassinado a bala na própria residência dele por um elemento desconhecido e o corpo encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Sandro José da Silva, de 35 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca peixeira
na estrada de Natuba, bairro Fiqueiras, em Vitória de Santo Antão. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um rapaz que não conduzia nenhum documento de identificação foi encontrado morto a bala e carbonizado à margem da BR-424, altura do quilômetro 53, em Venturosa, no agreste do estado. A polícia segue investigando o caso e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Anderson Lima da Silva, de 22 anos de idade, este foi assassinado com facadas na garganta na Avenida Júlio Brasileiro, no Parque Euclides Dourado, no centro, em Garanhuns, no agreste do estado. Um elemento desconhecido cometeu o crime. Anderson Lima da Silva ainda chegou a ser levado para o Hospital Regional Dom Moura, lá mesmo em Garanhuns, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal em Caruaru. E agora os aniversariantes de hoje: Edmilson Miranda, ele é presidente da ANSEF, isso mesmo, por sinal, a delegação da ANSEF viaja hoje para Natal, no Rio Grande do Norte, onde vai participar de Jogos Nacionais de Integração dos Servidores da Polícia Federal, de hoje, 21, até o dia 31 deste mês. Também está aniversariando Kelsiger Félix da Silva, é o conhecido Kel da Capoeira, completando 40 anos de idade. E também completando idade nova hoje, José Roberto de Santana, o Beto Angola, completando 50 anos. Essa festa dupla, no Sindicato de Iai, no Beco do S, comunidade do Bode no Pina, com a presença de Fio Cara Feia, Bode, Júnior do Bicho, Eliane Titela de Pombo, Mônica Serrote e também Rosinha Caçadora de Cestas Básicas. Maria José está completando 63 anos de idade. Ela mora no Zumbi do Pacheco, é esposa de Zezinho e é irmã de Maria do Carmo, Cristina, Rosa, Rita e Silvia. Edmilson Francisco de Melo Lima, residente no bairro Eudócia, em Água Preta, foi agredido com golpes de faca peixeira na rua Davi Madeira, lá em Água Preta, por um elemento desconhecido. Edmilson Francisco de Melo Lima foi levado para a emergência do Hospital Regional de Palmares. Davi Paulo do Nascimento Vieira, com 22 anos de idade, residente na rua Fabrício dos Santos, no bairro da Várzea, foi espancado e também esfaqueado na rua Eliabe Fragoso do Nascimento, na comunidade pertinho do Atacadão da Iputinga. Elementos desconhecidos agrediram ele e ele foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA da Caxangá. João Gabriel Damasceno Dantas Antunes e Franklin Correia Oliveira Júnior, os dois foram agredidos a golpes de faca na Avenida Martins de Barros, no bairro Santo Antônio, no Recife, por marginais durante uma tentativa de assalto. As vítimas foram socorridas na emergência do hospital local. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Lembrando que de ontem para hoje, aliás, nas 48 horas, final de semana no estado, foram registrados 14 assassinatos, 8 dos crimes ocorreram no interior e 6 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.856 assassinatos, sendo 1.606 no interior e 1.250 no Grande Recife. Eduardo José dos Santos Silva, um jovem com 19 anos de idade, foi agredido a bala na rua 14, no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, por elementos desconhecidos. A vítima foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Alan Manuel Fernandes da Silva, com 28 anos de idade, residente na rua Sergipe, no bairro da Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi agredido a bala na rua Jardim Belo Horizonte, na Vila Rica, por elementos desconhecidos. Alan Manuel Fernandes da Silva foi socorrido na emergência da unidade de pronto atendimento ao UPA lá do Engenho Velho. O jovem Bruno André de Lima Correia, com 28 anos de idade, residente na rua Antônio Custódio de Lima, no Cabo de Santo Agostinho, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na Avenida Historiador Pereira da Costa, no centro do Cabo. Atentado praticado por 2 homens que fugiram numa motocicleta. Levado para o Hospital Mendes Sampaio, Bruno André de Lima Correia foi removido para o Doel da Câmara, lá mesmo no Cabo de Santo Agostinho.
Herbert Nascimento Castro, um rapaz de 34 anos, residente na rua Beira Rio dos Coelhos, foi agredido a bala na rua 7 de setembro, na Boa Vista, num atentado de autoria e motivos desconhecidos, e a vítima foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. O auxiliar de serviços gerais Marcos João de Lima, com 36 anos de idade, foi agredido a bala durante um bloco de carnaval, bloco Arrebento, que fica no Largo de Gabiru, em Xangrande. E o suspeito da tentativa de homicídio, identificado como Josinaldo Gonçalves Gomes, de 42 anos de idade, que logo em seguida foi preso e encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante. E o auxiliar de serviços gerais Marcos João de Lima foi socorrido na emergência do hospital local. Um adolescente de 17 anos de idade foi agredido a bala na Avenida Marechal Cordeiro de Farias, no bairro da Iputinga, por elementos desconhecidos. A ocorrência foi registrada pelo pessoal do DHPP sob o comando da delegada Euricélia Nogueira. O adolescente foi socorrido na emergência do Hospital Getúlio Vargas. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Encapuzado mata mulher a bala na Nação de Olinda. A vítima, Amanda Stephanie de Moura Paiva, residente na rua Francisco Batista Bezerra, no Alto da Nação, em Olinda, foi assassinada a bala pertinho da residência dela por um só elemento encapuzado que estava em um carro não identificado. De acordo com informações, a jovem, ela seria usuária de drogas e costumava andar com o pessoal ligado ao tráfico de entorpecentes, portanto é essa a linha de investigação da polícia. O corpo da jovem Amanda Stephanie de Moura Paiva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! 2 homens assassinados a tiros na João de Deus de Prazeres. 2 crimes foram registrados na comunidade João de Deus, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Uma das vítimas é Devaldo Ademar Silva, de 41 anos de idade. Foi assassinado a bala naquela comunidade, na primeira travessa da Rua 1. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele já havia sido preso por tráfico de drogas e também na Lei Maria da Penha. O corpo de Edevaldo Ademar Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. A outra vítima da comunidade João de Deus foi Evandro José do Nascimento Silva, tinha 35 anos de idade e foi assassinado a bala pertinho da residência dele, em um beco por trás da Igreja Assembleia de Deus, na Rua 1. A informação é que o crime foi praticado por um só elemento desconhecido. O corpo de Evandro José do Nascimento Silva também foi encaminhado ao IML depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o Fato Policial Verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.